profeta Neemias. Capítulo 2, podemos? Neemias, capítulo de número 2. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que gostaria de pedir? Então orei ao Senhor Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar as cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a resistência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Não é uma pregação, mas eu vou falar aqui uns 5 minutinhos sobre isso, e depois o Ministério de Música vai estar a posto. Amados, essa passagem aqui, ela me ensina muito. Quando eu orei, eu falei sobre Deus, agradecendo a Deus e pedindo a Deus para nos capacitar, para que Ele nos levante, para nós restaurarmos vidas que foram destruídas, estão destruídas pelo nosso adversário. Vidas essas que, falando da época que nós vivemos, Deus chamou para serem templo do Espírito Santo. Nesse caso aqui, a cidade onde estava o templo, a cidade estava destruída. O lugar do povo de Deus, o lugar da adoração do Senhor, tanto cidade quanto templo aqui estavam em ruínas. E aí a gente vai pegar um homem que fazia sua obra com alegria. Esse homem, a gente percebe que Neemias era um homem de Deus, era um homem de vida, de oração, porque quando o rei pergunta para ele, por que ele está triste, o que ele quer que o rei faça, como o rei pode ajudá-lo, ele vai dizer para o rei: e eu orei e respondi ao Senhor. Quer dizer, ele orou naquele momento, creio eu, em pensamento, mas ao mesmo tempo eu quero crer que Neemias era um homem de oração. Assim eu deduzo, porque quando ele ora, ele deve ter falado para Deus: Senhor, agora está tudo aqui que eu já tenho apresentado ao Senhor, por a tristeza que meu coração tem, por saber que a cidade do meu povo, a cidade do teu povo está destruída. Agora eu vou falar com o rei e está em tuas mãos. E o rei vai e concede tudo aquilo que Neemias está pedindo. Mas preste atenção, o rei fala para ele: você nunca teve triste diante de mim. Isso só pode ser tristeza do coração, visto que você não está enfermo. Isso me chama muita atenção. Quando há uma tristeza no coração de Neemias, a tristeza é pela causa de Deus. O que leva a tristeza ao coração de Neemias é saber que a cidade que Deus levantou, o povo que Deus levantou, está em ruínas. O povo está afastado da lei do Senhor, os muros das cidades foram destruídos, e isso entristeceu. Mas enquanto que ele não tem a notícia de algo ruim que tem a ver com o reino de Deus, o coração dele, diz o rei, que está sempre alegre. Nós temos vivido um tempo que aquilo que é plano de Deus,
aquilo que é propósito de Deus. E quando a gente vê que está em ruínas, não está bem feito, estão deturpando a palavra de Deus, estão querendo tirar proveito do nome de Deus, lamentavelmente isso não tem mais entristecido a maioria. Ao contrário, muitas das vezes o que nos alegra é a profissão, é o cargo, é o lugar que nós alcançamos. Porque Neemias, na época dele, ele tem um cargo, ele tem uma posição boa. Ele é alguém de confiança do rei, ainda que a vida dele corra risco, porque ele tem que experimentar alimentos para saber se são envenenados ou não. Mas só quem faz isso é quem confia, a quem o rei confia. Ele é alguém que tem uns confortos dentro da posição que ele ocupa. Só que essa posição, não era o que alimentava ao coração de Neemias. O que alimentava o coração de Neemias é poder viver para a glória de Deus, para os propósitos de Deus. Tanto que quando ele sabe que aquilo que é de Deus, aquilo que Deus tem prazer, está sendo destruído, ele fala assim: eu vou sair da minha posição de conforto. Saber que as coisas de Deus não estão bem entristecem o meu coração. E ele vai muito além, ele se coloca na brecha como resposta. Preste atenção, ele não só sabe do problema, ele quer ser a resposta para o problema. E assim sendo, para quem sofre os sofrimentos de Deus, chora os choros de Deus, sente as dores de Deus, ele ora, ele quer ser respostas, mas ele também entende que ele precisa ser capacitado, ele precisa de ferramentas. Então o que ele faz? Ele pede ao rei capacidade. Rei, me dê cartas para que as pessoas deixem eu passar pelo caminho que eu tenho que trilhar. Me dê também carta para que eu consiga madeira para poder resolver as coisas que eu preciso resolver lá da restauração. No nosso caso, as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais e poderosas no Senhor. E o Senhor nos chamou para buscarmos os dons do Espírito, sermos capacitados pelo Espírito Santo, termos ferramentas espirituais para combatermos contra os inimigos, que quem conhece a história, depois os inimigos vão se levantar. E Neemias fala: estou fazendo uma grande obra e não posso parar, e a obra é a obra de Deus. Enfim, amados, o que eu quero dizer é que nosso coração precisa estar tanto em Deus, a fim de que a tristeza de Deus seja também a nossa tristeza. O que alegre o coração de Deus também venha nos alegrar. E quando a gente vê que a obra de Deus não está sendo realizada como deveria, nós temos que nos levantar como respostas de Deus para resolver, para buscar solucionar esses problemas, sabendo que para isso precisamos da capacitação do Espírito Santo, como também temos que ter a consciência de que vamos enfrentar inimigos como Neemias enfrentou. E como hoje, no momento da pregação mesmo, eu quero estar falando sobre missões. Missões é isso. Deus está chorando pelos perdidos. O Evangelho em muitos lugares está sendo pregado que não é o Evangelho do Senhor, de maneira deturpada. Tem muita gente em nome de Deus fazendo coisas que Deus nunca faria. E aqueles que veem isso têm que se entristecer. E têm que ter uma vida de oração com Deus para dizer: Senhor, eu quero ser resposta. Me capacite e me envie. Amém? Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Ainda mais um pulinho, vá para Apocalipse. Agora vamos ver se minha mente ajuda. Ou é Apocalipse 7 a partir do 9, ou é 9 a partir do 7. Apocalipse
Deixe-me só conferir. Acho que é do 7, do 9 ao 11. Deixa-me ver. Isso, Apocalipse 7, do 9 ao 11. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações. Lembra lá que Mateus 28, ele disse, fazei discípulos de todas as nações. Aqui já é a igreja, João já está vendo a igreja na Nova Jerusalém. E João vendo a igreja na Nova Jerusalém, ele está dizendo que havia um povo, uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Amém, amados? Amados, quando nós olhamos esses versículos, nós vamos começar lá em Mateus 28, vendo que, segundo Mateus relata, são os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. E no último momento de Jesus, e logo após Jesus vai ser assunto aos céus, ele vai falar aquilo que o coração de Jesus, vamos dizer assim, está cheio. Aquilo que Jesus entende de ser de suma importância, de ser ímpar. E o que é isso para Jesus? O que para ele é de suma importância, aquilo que para ele é o principal, que é a razão dele ter vindo, que a gente vai lembrar em João 3,16, que por amor, Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, por amor a cada um de nós, para que através da morte e ressurreição de Jesus, onde os nossos pecados foram perdoados, ninguém mais pereça, mas tenha a vida eterna. E agora Jesus, ele delega isso, mas só que aqui é uma ordem, é um imperativo. Ele fala para os discípulos deles, que a posteriori a gente vai chamar de apóstolos: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardarem, a praticarem, a terem como prática de vida tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Depois a gente deu um pulinho para Atos 1:8. Em Atos 1:8 está lá o povo ouvindo de Jesus: agora vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão dar testemunho, isto é, vão olhar para a vida de vocês e vão encontrar Jesus em vocês, naquilo que vocês pregam, da maneira que vocês vivem, da maneira que vocês tratam uns aos outros. Vão olhar para vocês e vão ver Cristo em vocês. Vocês vão dar testemunhos, vocês vão dar ênfase à maneira de viver e naquilo que você prega. Vocês vão ser aquela carta, como eu preguei na pregação passada, vocês são as cartas vivas de que Jesus é o Senhor da vida de vocês. Aí ele vai falar que a gente teria que fazer isso em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E lamentavelmente, é algo que eu não cheguei a tempo da gente fazer aqui, mas lamentavelmente a gente acha que missões aqui é algo que é a posteriori em cada lugar. Isto é, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois em Judéia e depois nos confins da terra. E não é isso, a separação é vírgula, está dizendo que essas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo em Jerusalém, Samaria, Judéia e nos confins da terra. Só que o que aconteceu? O povo gostou de ficar em Jerusalém, e eu quero que a gente entenda isso, que tem a ver muito com os nossos dias. Amados, de tempo em tempo, Deus está sacudindo a igreja, para que a igreja volte a ser aquilo que Deus sempre sonhou, ser testemunhas em todas as nações. Ao mesmo tempo, aqui na nossa comunidade, aqui na cidade de São Mateus, aqui em Espírito Santo, aqui no Brasil e no mundo. Esse é o desejo do coração de Deus. Mas de vez em sempre, a gente se acostuma a ficar, entenda por favor a figura de linguagem, a gente se acostuma a ficar somente em Jerusalém.
os discípulos estão pregando em Jerusalém. Milagres estão acontecendo. Uma multidão, primeiro se converte 3.000, depois são 5.000, e aí só vai crescendo, crescendo, e eles vão ficando ali. Só que lá em Mateus havia ordem, em todas as nações. Está falando que isso é na vida, é indo. Quando a gente chega em Atos 1:8, fala que são em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que o que eles fazem? Gostam do que Deus está fazendo em Jerusalém. Escuta, por favor, o que eu quero dizer. Nós confundimos misericórdias e bênção de Deus com aquilo que agrada a Deus. E não necessariamente elas são sinônimas, elas são as mesmas coisas. Eu vou dar um exemplo. Nós conhecemos pessoas que nunca se voltaram para Deus, que viveram 100 e poucos anos. Nós conhecemos pessoas, pelo menos a história nos mostra da máfia, dos jogos ilegais, que são milionários. E ao mesmo tempo a gente vê cristãos morrendo muito jovem. Esses dias, saiu aí no jornal e tudo, por isso que não há problema de falar, um rapazinho de 17 anos, ia fazer ainda 17 anos, acho que essa semana que ele faria, da igreja do pastor Orlando, morreu afogado. E segundo o pastor Orlando, o garoto cheio de desejo de oração, de leitura da palavra, e morreu. E às vezes a gente vê aí pessoas de uma vida toda sem temor a Deus, longe da vontade de Deus, às vezes até ateias, que duram tempo pra caramba nessa história, nessa vida. A gente vai pegar aí cristão com uma vida regrada, que é ceifado bem cedo. A gente vai ver pessoas honestas, cristãs, trabalhadoras desde novos, que nunca chegam a sucessos econômicos. E a gente às vezes vai pegar, como eu falei, pessoas da máfia, de jogos ilegais e por aí vai, que ficam milionários de maneiras escusas. E para essas pessoas não cristãs, que têm uma longevidade, que acumulam riquezas, a gente poderia então dizer que Deus está os abençoando, porque às vezes o salmista fala isso: Senhor, como que eu olho para o ímpio e ele prospera, e a gente que é o teu povo, a gente não prospera, porque a gente confunde sucessos, misericórdia, benevolências de Deus materiais, com estar no centro da vontade de Deus. Eu vou abrir aqui um parênteses rapidinho, para falar um exemplo disso que é ensinado aí. Eu dou o dízimo para ficar rico, eu dou o dízimo para que meu celeiro seja cheio sempre todo. Isso é um dos ensinos mais errôneos da Bíblia. A Bíblia, desde o Velho Testamento, quando vai falar das primícias, ensina que a gente está dando, porque a gente reconhece que Deus já nos deu. A gente está dando porque a gente louva a Deus. E nos dias de hoje ainda, a gente também dá, como eram para os levitas, para que não falte mantimento na casa do Senhor. Porque se a gente for para esse padrão, eu dou dízimo, eu dou oferta para ficar rico, a gente vai ficar sem poder responder, porque os políticos inescrupulosos, os empresários corruptos, eles são milionários. E a gente que é de Deus, que é justo, que busca viver a vontade de Deus, a gente não é. Estão me entendendo, amados? O dízimo e a oferta é um coração grato e reconhecedor de que tudo que temos e somos vem do Senhor, e por isso nós o damos, porque queremos que a obra dele nesse lugar, nessa terra, cresça. E cresça tanto aqui como nos 4 cantos do mundo. E vocês vão entender daqui a pouco porque eu estou dizendo também da parte econômica. Porque o que acontece, amado, está lá em Jerusalém e tudo está acontecendo. Mas eles estão pregando em Samaria, estão pregando nos 4 cantos da terra? Não estão, eles estão em Jerusalém. Quando a pregação está em Samaria, é quando vai falar mais lá na frente que Filipe vai estar lá, mas isso é mais lá na frente. Porque aqui no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, eles não estão, eles só estão aqui. É o que a gente faz hoje, das 4 paredes. A gente está aqui. Aí Deus cura um,
abre porta de emprego para outro, restaura casamento para outro, e Deus faz tudo isso, restaura a família por inteiro, e a gente começa a gostar disso. Aí a gente começa a falar que é bom, a gente viveu isso esse tempo, vamos melhorar o som. Hoje a gente até tomou uma cocinha aí no som. Vamos melhorar as coisas que faz parte. Mas a gente vai ficando só nesse ambiente. Aí a gente começa a criar coisas para que cada vez esse ambiente aqui fique melhor. Preste atenção, coisas que vêm do Senhor, o ambiente vai ser sempre bom. E eu vou explicar de maneira simples. Se a gente aprender a amar uns aos outros, logo a gente vai respeitar uns aos outros, a gente vai cuidar um dos outros, a gente vai orar uns pelos outros, a gente vai socorrer uns aos outros. Então esse ambiente vai ser como? Maravilhoso. Isso precisa de estratégias, isso precisa de recursos materiais, isso precisa de algo mirabolante no jogo de luz, no que for, no ar-condicionado precisa? Não. Aquilo que Deus quer fazer não necessita de coisas materiais, necessita tão somente da presença de Deus nas nossas vidas, e nós queremos viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. Amém, amados? Estão entendendo o que eu estou falando? Em nome de Jesus. Tu preste atenção, às vezes a gente quer fazer coisas mirabolantes para que o ambiente seja bom, para que a glória de Deus se manifeste. Não! A glória de Deus se manifesta quando Ele encontra verdadeiros adoradores, quando o coração é quebrantado e contrito, e como eu preguei falando do Salmo, quando os irmãos vivem em união. Não tem nada a ver do lado de fora, é tudo do lado de dentro, que a gente acaba vendo acontecer do lado de fora. Mas quando a gente está preocupado só com Jerusalém, a gente, falando dos nossos dias, a gente está preocupado só com a igreja, a gente vai começar a elaborar coisas para que a gente possa ter cada vez mais vontade de estar aqui, e estando cada vez mais aqui, sem entender o chamado missionário, a gente vai cada vez mais colocando um umbigo aqui dentro, e chega uma hora que as coisas mirabolantes cansam. Eu estou com 52 anos, a gente tem aqui irmãs bem mais vividas do que eu, mas eu já cansei de ver pessoas que na minha caminhada de vida, que num determinado momento era apaixonado por um tipo de ritmo de música. Passou o tempo, já passou a gostar de um outro ritmo de música. Pessoas que num determinado tempo era muito praieiro, e passa um tempo, deixa de gostar de praia. Pessoa que num tempo dizia que, olha, a comida tal é a melhor comida do mundo, e passa um tempo ela já vai para outra comida. O que eu estou querendo dar com esses exemplos que parecem tolos, mas que para mim não são, é para dizer que esses gostos, esses prazeres do dia a dia, eles acabam mudando dentro de nós. E quando nós usamos coisas do homem, para que cada vez a gente fique mais dentro de Jerusalém, dentro da igreja, e eu espero que vocês estejam me entendendo, toda hora a gente vai ter que estar mudando de coisas mirabolantes. A partir de alguns 10 anos, mais ou menos, um pouco mais para cá, a gente começou, quando eu digo a gente, o povo cristão, a trazer coisas do Velho Testamento, que não tem mais nenhuma valia no Novo Testamento. Você vai ler todo o Evangelho e vai ver que ninguém no Novo Testamento está usando coisas que hoje estão pegando e colocando dentro da igreja para poder dar um tchon na igreja, para dizer que aquilo é espiritual, para levar uma mística para aquilo, enquanto que isso não tem respaldo nenhum, mas porque de vez em quando a gente tem que estar mudando, para que aqui dentro seja um lugar agradável. E aí Deus, por misericórdia, continua salvando. E às vezes a gente até acha que é salvação, e não é, é apenas a pessoa achou legal aquele lugar ali, aquele clube, e não necessariamente Deus. E aí a gente vai ficando cada vez mais aqui. Se vocês lembram, eu fui até o capítulo 7 falando, porque no capítulo 7 há o apedrejamento de Estevão, e Paulo vai dizer, ele estava lá consentindo no apedrejamento de Estevão. Quando a gente lê o capítulo 8, lembra que a gente leu 1:8, depois 8:1? É porque no 8:1, por causa do apedrejamento de Estevão, acontece a perseguição na igreja. E por causa da perseguição, o que acontece com o povo de Deus? Cumpre
cumpre o que Jesus havia dito. Jerusalém, Samaria, Judéia e os 4 cantos da terra. Mas isso só aconteceu por causa de uma perseguição. Vamos rapidinho para a história, para eu não demorar tanto. Não falei que eu não vou demorar, não demorar tanto. Rapidinho para a história. Vamos pegar a história de John Wesley, da onde nós saímos, os metodistas. O povo estava numa vida da igreja. John Wesley sai para fazer missão e vê os moravianos cantando enquanto que o barco está quase afundando. E ele não entende como aquele povo canta numa situação tão difícil, adora a Deus, louva a Deus, e ele ali cheio de medo. E ele fala, estou indo para pregar lá nos Estados Unidos. E quem que vai pregar para mim? Depois ele faz uma amizade com os moravianos, e aí ele tem a experiência do dia do coração aquecido. Ele começa a pregar na sua igreja, na anglicana, ele prega coisas que o povo não quer, principalmente santidade, que é a marca da pregação, uma das marcas da pregação de John Wesley. E ele é expulso educadamente da igreja, lá da comunidade de fé que ele estava, e ele passa a dizer então que o mundo é minha paróquia. E ele começa a viver indo fazer discípulos, e John Wesley vai viajando a Inglaterra toda. Depois o metodismo se espalha pelo mundo e chegou em São Mateus, porque teve que ter uma sacudida de Deus para que isso acontecesse. Como vocês já me ouviram falar dos moravianos, há uma perseguição contra os protestantes, e os protestantes lá na Europa estão fugindo de vários lugares, até que eles chegam na fazenda de Zinzendorf. Lá há um dia de uma experiência tremenda, quando a igreja está dividida, há uma pregação de Zinzendorf, do conde, e Deus trabalha tremendamente no coração desse povo, e quando Deus trabalha, missionários são levantados e vão para o mundo todo pregar o evangelho, mas porque houve uma sacudida, houve uma perseguição, houve uma pregação que transformou para o povo fazer o que Deus chamou para fazer. Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, nós fomos chamados para fazer discípulos. Falando dos moravianos, há aqueles que foram, mas há aqueles que ficaram, aqueles que durante 100 anos sustentaram uma torre de oração, 100 anos, 24 horas, uma oração ininterrupta, porque esse povo que orava, sustentava em oração aquele povo que tinha partido. Havia aqueles que sustentavam economicamente. Lembra que eu falei de economicamente? Amados, eu não vou estar aqui falando em números, senão eu vou ficar muito tempo. Mas a gente, enquanto igreja, por pessoa, no Brasil, a gente não gasta R$ 2,50 por cada missionário. No ano. No ano. A igreja evangélica brasileira, os cristãos, não gastam R$ 2,50 por ano em ofertando emissões. Não gasta. Você tem ideia dessa vergonha? E se a gente for analisar de igrejas que eu conheço, que tem vários missionários que eles sustentam, então se eles estão muito além desse valor, tu imagina quantas igrejas que não gastam um centavo com missões. Porque se tem alguém que está muito à frente do valor, imagina aqueles que então que não chegam a nada. Isso é muito sério. Eu já falei aqui numa outra pregação, o Instituto Moody, que foi um dos grandes evangelistas da história da igreja, ele chega a dizer que menos de 3% dos cristãos levaram alguma pessoa a Cristo em toda a sua vida cristã. Menos de 3% não levaram uma vida, a Cristo. Porque normalmente a gente não quer salvação do outro, amado. Até quando a gente vai evangelizar, a nossa evangelização é: você vai parar de sofrer. Pô, uma mentira, no mundo tereis aflições. A gente fala: olha, Deus vai te curar. E você não vê nunca Paulo pregando assim. Você não vê nunca Pedro pregando assim. Você não vê nunca Moody, John Wesley, Charles Spurgeon e por aí vai. Billy Graham, nunca pregando isso.
O que eles pregam a ela? Jesus te ama, tu és pecador, tu precisa se arrepender dos seus pecados, quaisquer que tenham sido, quaisquer. Se tu te arrependeres, Deus em Cristo Jesus perdoa os teus pecados, te dá salvação, coloca teu nome no livro da vida, te dá vida eterna e vai fazer de você um instrumento para fazer discípulos nessa terra. Vê se não é diferente da maioria das coisas que a gente vê quando vai se evangelizar, quando se vai pregar. E aí é preciso vir uma perseguição para que a igreja do Senhor desperte e vá obedecer a Deus. Amados, presta atenção, há 4 cartas de Paulo que são conhecidas como as cartas da prisão. Vou ver se eu consigo lembrar de memória, irmã, assim que eu estou ficando velhinho, né? Filemão, Éfesos, Filipenses e Colossenses. Essas 4 cartas são chamadas cartas da prisão. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, sabe quantos anos foram o ministério de Paulo que se encontra em Atos dos Apóstolos? 12 anos. Quando a gente lê, parece que foram 100 anos, né? Paulo vivendo e pregando. 12 anos que Paulo pregou. Desses 12 anos, 1 ano e meio ele ficou em Corinto, 3 anos ele ficou em Éfeso, total de 4 anos e meio. Então, 6 anos e meio foi o que de fato ele viajou no mundo. Só que ao mesmo tempo, Paulo teve preso 3 vezes. Ele teve preso em Cesareia, ele teve preso em Corinto e ele teve preso em Roma. Então, se tu pegas 4 anos e meio, onde ele ficou em 2 cidades tão somente, se tu pegas mais as prisões dele, que eu não lembro agora de memória quantos anos foram de prisão, tu vais dizer então, vamos botar aí numa conta para cima, que 4 anos de fato Paulo ficou pregando por aí. Mas quando nós vamos ler as cartas de Paulo, e é aí que eu quero chamar muito a atenção de vocês, a gente vai ler as cartas de Paulo. As cartas de Paulo é o tempo todo ele evangelizando, ele cuidando, é Paulo fazendo discípulos, é Paulo fazendo missão. Então o que eu quero dizer, Paulo fez missão estando preso. Tu consegue entender, Paulo não tinha internet, Paulo não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Paulo tinha cartas que ele escrevia da prisão, em situações muito adversas a uma vida legal, uma vida confortável. Mas ele dali, ele preso, ele vai escrever em Filipos para dizer que há unidade. Ele vai escrever aos Filipos para dizer que o povo tem que andar em comunhão, vai dizer que só Jesus Cristo é o Senhor. Ele chega a dizer para Evódia, e não lembro se é Sintique, que vai dizer, olha, parem de brigar, que haja união entre vocês. Paulo está tendo esse cuidado preso. Eu aqui, como eu fiz hoje, na hora de pregar, eu tenho que falar para vocês. Poxa, vê como é que está o som. Compartilhe, para que o evangelho chegue a outras pessoas. A gente está tão longe do desejo de levar o evangelho, de fazer missão. O que é missão? Missão não é só longe, missão também é em Jerusalém. Mas missão não é só em Jerusalém, até porque Jerusalém quase sempre se torna um lugar confortável. Aí a gente está falando de igreja local. E você pode reparar, quando a gente fica só aqui dentro, os problemas começam a aparecer. Agora começa a viver para fazer a obra, para você ver que isso não vai ter nem tempo para olhar para os problemas. Paulo, ele faz missão escrevendo cartas no mundo que a gente não tinha nem correio. Hoje a gente tem uma internet que o que você posta aqui roda o mundo todo, dependendo daqueles que forem te dar engajamento. A gente não faz missão mais orando. A gente não faz missão mais ofertando. Eu não consegui fazer isso ainda em mais nenhuma outra igreja. Porque a segunda igreja que eu fui pastorear, eu cheguei, a pandemia chegou junto. E na terceira igreja eu fiquei 1 ano e vim para cá, não foi isso? Curicica, Comendador Soares e Parque Anchieta. Mas em Curicica, onde eu fiquei 3 anos, a gente tinha a oferta. E a irmã Ruth, que faleceu, uma grande amiga nossa, eu já falei aqui de uma amiga que era uma família que era extensão da minha família, ela faleceu ano passado, lamentavelmente. Eu conversei com ela era muito boa com as mãos, então ela me arrumou uma casinha que era um cofrinho e ficou escrito na frente missões.
E aí a gente tinha o gasofilácio e a gente tinha a casinha que era para oferta missionária. E aí a cada 2 meses a gente escolhia um missionário desses que eu conheço. Aí a gente faz parte de uma agência missionária, a gente tem um missionário com uma família no Senegal, enfim, a gente pegava aquele dinheiro daqueles 2 meses, pedia a pessoa para que a gente enviar para ela fazer um vídeo de 2, 3 minutos falando lá da missão, e a gente ia e ofertava aquele povo. Passava mais 2 meses, a gente juntava de novo, e assim cada vez a gente ofertava um missionário diferente. E graças a Deus foi maravilhoso. Lamentavelmente, depois que eu saí, a casinha também saiu, né? A casinha foi tirada. Mas para a gente ver que a gente está longe, oração, maneira econômica. Você sabia, não é que é para ninguém deixar de comer um hambúrguer, não. Mas se a gente for comer um hambúrguer aí dessa marca famosa, você está dando 3, 4 vezes mais do que quase todo mundo dá o ano todo. Então imagina você deixar de comer uma vez no mês um hambúrguer e falar assim, eu vou ofertar para missões. Como que você está fazendo o evangelho chegar com mais qualidade? Há um tempo atrás, aí eu não vou entrar em detalhes, eu sei que de vez em quando eu coloco aí minha cabeça em prêmio, mas hoje eu não estou muito afim de botar não. Mas a gente estava para ir para um determinado país antes da pandemia. Estava tudo certo para a gente ir para esse país. Esse país ele tem hoje mais de 390 cidades sem uma igreja, nem católica, nem evangélica, nenhuma igreja. Igrejas fechando, virando bar, virando boates, virando museus, virando lugar de encontro do café. Eu já tinha os mantenedores que dava para manter, porque é um país da Europa e lá é caro, porque é euro. Aluguel, então, é o que mais encarece. E já estava tudo certo da gente, tudo certo. Mas aí a liderança foi e não aprovou a nossa ida. Aí logo depois veio a pandemia e até alguns ajudadores, que a gente chama de mantenedores, eles vieram a falecer, lamentavelmente, outros perderam o emprego, enfim, não teve mais como a gente nem voltar a esse tema de ir para esse país, que tu imagina, um país muito pequeno, muito, em relação ao Brasil, com mais de 390 cidades, sem uma igreja, nem católica, nem evangélica. E a minha família, à época, foi impedida de... O que eu estou querendo dizer é que a gente perdeu a direção do chamado de Deus para as nossas vidas. A gente às vezes tem um vizinho, tem um inquilino, que a gente conversa com ele todos os dias, e a gente raramente fala do plano de salvação para a vida deles. A gente vai falar da conta d'água, da conta do mercado, a gente vai falar das dificuldades de viver hoje, de criar filhos, mas acaba não falando de Jesus. E aí, falando enquanto instituição, nós vamos nos tornando igrejas que vão só ficando em Jerusalém. E aí a gente vai falar, não é bênção, porque Deus está fazendo isso. Lá em Jerusalém, Deus estava fazendo coisas tremendas, mas havia uma ordem, é para todas as nações. E essa ordem ela é tão real que quando a gente for ler em Apocalipse está escrito que quando eles viram uma multidão incontável, Apocalipse 7, a partir do 9 que a gente leu, estava falando que eram de todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, todas as raças. Há um teólogo que eu respeito demais, e até hoje eu não sei se eu concordo tanto com ele, mas que faz muito sentido. Ele fala que eu e você, a igreja do Senhor, somos os maiores responsáveis. Gente, está parado aquele relógio? Não, né? Não. Somos os maiores responsáveis por Jesus Cristo ainda não ter voltado. Sabe por quê? Porque tem que acontecer isso aqui. Todas as línguas, tribos, nações e raças. E quem que tem que pregar isso? É nós, a igreja do Senhor. Mas se a gente ficar só em Jerusalém, a gente vai conseguir pregar? Não. É impressionante quando eu ando aqui, que eu conheci pouco, mas ontem foi um desses dias, indo para a Conceição da Barra. A gente quase em tudo quanto é lugar aqui, a gente vê uma presbiteriana, graças a Deus, louvado seja Deus. Quase em tudo quanto é lugar a gente vê uma assembleia, glória a Deus. Quase em tudo quanto é lugar a gente vê uma batista, louvado seja o nome do Senhor.
E raramente a gente vê uma metodista. Meus amados, por que que eles conseguem estar alcançando o Espírito Santo? E por que a gente não consegue estar alcançando o Espírito Santo? Por quê? Será que a gente é o único certo em Deus? E por estar o único certo não consegue alcançar? Ou será que na verdade a gente é o único errado e eles estão conseguindo alcançar? Pelo menos é algo que teria que estudar. Peraí, para a glória de Deus, louvado seja Deus. Chegaram a Assembleia, chegaram a Presbiteriana, chegaram a Batista. E por que não chegou a Metodista? E por favor, não estou aqui levantando bandeira de denominação, mas eu hoje sou pastor na igreja metodista. Então eu tenho que falar de onde eu estou inserido. Mas de maneira geral, o evangélico, o crente, ele não está hoje voltado para ganhar vidas. Lembra no começo, e aí eu vou terminar, quando a gente falou de Neemias? Ele ficou entristecido, porque o lugar do povo de Deus, a cidade do povo do Senhor, estava destruída. E ele ora a Deus e se coloca na brecha e busca ferramentas para ele ser instrumento de restauração da cidade de Deus. Hoje, a cidade, a igreja do Senhor não é mais um povo num determinado lugar. É o que a gente chama da igreja universal. Ela está nos 4 cantos. Quando eu digo 4 cantos, não estou falando que chegou em todo lugar. Estou falando que hoje você vai no Japão, tem cristão, graças a Deus. Você vai na Coreia, não é só um lugar geográfico. Mas o desejo do Senhor, aí sim, é que chegue aos 4 cantos. É para que todos possam ouvir do Evangelho. E para que isso acontecer, missão tem que estar no nosso coração. Temos que chorar por ver pessoas perdidas sem Cristo. Temos que estar entristecidos porque pessoas estão se perdendo. E a gente se entristece por tanta coisa de dentro de Jerusalém, da comunidade local, e não se entristece por pessoas que estão sem Cristo. A gente fica aborrecidinho por coisas que às vezes saem do nosso agrado aqui dentro da igreja. E a gente não fica aborrecido às vezes com o evangelho que está sendo pregado de maneira errada, enganosa, mentirosa. A gente fica entristecido que não conseguiu melhorar o ar-condicionado, a pintura da igreja. Mas a gente não fica entristecido porque não está enviando uma ajuda econômica para algum missionário. Vocês estão me entendendo em nome de Jesus? E eu quero muito crer que estejam me entendendo, porque eu não podia, deixar São Mateus, você está falando sobre aquilo que é o chamado de Deus. As últimas palavras do Senhor foi: indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardarem tudo de que de Jesus a gente tem aprendido. Não é do bastião, não é do pastor tal, não é da missionária, não. Quem tem aprendido de Jesus. Se o que pregam e ensinam é Jesus, aí glória a Deus. Se não é Jesus, esqueçam. Porque Jesus fala: do que de mim tem aprendido. E aí ele dá uma garantia para fazer isso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele já tinha dito em João: não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito. E ele ora ao Pai em João também, dizendo: para que onde ele esteja, estejamos nós também. Há essa promessa do sustento do Senhor, do sustento espiritual, físico, com providências. Mas a vida de oração como a de Neemias nós temos que ter. A vida de se colocar na brecha como Neemias a gente tem que ter. Entristecer o coração pelo aquilo que entristece a obra de Deus, a gente também tem que conseguir se entristecer e querer ser resposta, buscando ferramentas não humanas, mas no Deus, a gente também tem que querer. Amados, o nosso chamado principal é fazer discípulos. Jerusalém, aqui dentro, comunidades, Samaria, Judeia e os confins da terra. Se a gente não é movido por isso,
eu te digo, não tem a ver com o evangelho, tem a ver com religião, tem a ver com Deus que nos agrada naquilo que nosso coração deseja. E eu me espanto ainda, e isso eu não estou dizendo para vocês que é fácil, mas eu me espanto quando e graças a Deus, a família que Deus me deu, apesar das vezes terem espantos, dores, tristezas, mas e a família que o Senhor me deu, ela está sempre disposta a sermos levados para onde nós achamos que Deus está enviando. E aí eu não lembro com quem eu comentava esses dias, aí às vezes a gente está numa situação econômica boa, daqui a pouco o bicho está pegando pra caramba, aí daqui a pouco o negócio está mais ou menos, e a gente como família já viveu tudo isso, e olha que a gente está falando de uma pessoa que ainda tem, graças a Deus, né, um serviço público, alguém que teve e abriu mão, e aí você vai encontrar cristão dizer, poxa, mas eles são tão desprendidos, como se isso fosse algo assim, fora de série, não era para ser. Isso era para ser marca daqueles que vão por todo mundo para fazer discípulos segundo o que Deus mandou. Mas aí tem o outro lado, aqueles que não têm a visão, falam assim, pô, eles são malucos, entenderam o evangelho errado, e por aí vai. Mas eu tenho a convicção que o chamado de Deus para a igreja do Senhor é fazer discípulo. Por isso, Paulo, perto da sua morte, que é a sua última prisão, ele disse para Timóteo, se eu não me engano foi em 2 Timóteo, se não foi em 2, então eu estou errando, foi na primeira, não lembro agora a passagem, mas ele vai dizer, pregue o evangelho, a tempo e fora de tempo. Tem outra tradução que fala insta, que é essa parte de insistir, de não abrir mão de pregar o evangelho. Eu desejo que nós sejamos contaminados pelo vírus do chamado de Deus em nossas vidas, que sejamos contagiados pela virtude e o poder de Deus sobre nossas vidas, a fim da gente fazer missões, missão na oração, missão nos recursos, missão, quem sabe, indo, mas tudo isso, se o nosso coração está no negócio, é fazer missão. É por isso que, inclusive, Paulo ele chega a dizer, né, que aquele que prega a palavra, que é fiel a essa palavra, que viva da palavra e fala para a igreja honrar. E a gente sabe, eu sei que eu não estou falando aqui para a criança, como está difícil a gente encontrar, lamentavelmente, no meio tanto de pregadores, pessoas que de fato queiram pregar a palavra, porque fazer missão é levar o que a gente tem aprendido de Jesus. Porque só assim a gente vai fazer discípulos. Amém, amados?